Você já se perguntou como é possível esconder uma instalação militar gigantesca, repleta de mísseis balísticos, dos satélites de espionagem mais avançados do mundo? Na era moderna, satélites militares possuem a incrível capacidade de ver através das nuvens e mapear a superfície da Terra com resolução milimétrica. Mas, uma camada de rocha de granito com 500 metros de espessura é outra história. Imagine um cenário onde você está confinado a 500 metros abaixo da Terra, compartilhando um espaço fechado com milhares de toneladas de explosivos de alta potência e combustível de foguete altamente inflamável. Esta não é apenas uma caverna comum, mas uma verdadeira obra-prima da engenharia civil e militar, projetada especificamente para garantir a sobrevivência em condições extremas. Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal Mistérios da Ciência. Eu sou Nova, sua analista científica, e hoje vamos mergulhar no mundo da ciência popular e da engenharia por trás da tecnologia militar mais secreta do planeta. Muitos duvidam da existência ou eficácia dessas instalações subterrâneas. Hoje vamos provar, através da geotecnia e da física, como essas cidades operam. Não discutiremos apenas pilhas de rocha e concreto. O projeto de engenharia destas instalações envolve física de fluidos extrema, termodinâmica, isolamento sísmico avançado e o suporte de tecnologias de ponta, como sistemas de navegação por satélite de precisão e criptografia quântica. É um ecossistema de defesa híbrido que funde a engenharia civil clássica com a guerra eletrônica moderna. Nos próximos 40 minutos, vamos dissecar cada um de seus segredos de engenharia. Desde a mecânica das rochas de suporte até os segredos do combustível sólido de mísseis que voam mais rápido que o som, passando pela aerodinâmica de veículos hipersônicos e sistemas anti-interferência, operando no ambiente mais hostil da Terra. Prepare-se para um documentário profundo sobre engenharia. A primeira fase da construção de uma cidade de mísseis subterrânea começa com a própria fundação da natureza, a geologia tática. Por que essas instalações são sempre construídas sob formações montanhosas específicas? A resposta reside na mecânica das rochas. Os engenheiros militares procuram especificamente por camadas de rochas ígneas intrusivas, com destaque especial para o granito maciço. O granito possui uma densidade e uma resistência à compressão incrivelmente altas. Ele se forma a partir do magma que esfria lentamente nas profundezas da crosta terrestre. Esse processo de resfriamento lento cria uma estrutura cristalina firmemente entrelaçada. Em termos de engenharia civil, o granito intacto pode suportar pressões de compressão de até 200 megapascais sem sofrer fraturas. Isso equivale a suportar o peso de milhares de carros empilhados em uma área de apenas 1 metro quadrado sem rachar. Essa resiliência natural é a primeira linha de defesa contra bombas de penetração profunda, conhecidas como destruidoras de bunkers. Armas convencionais comuns seriam simplesmente despedaçadas ao atingir a superfície do granito, devido à sua extrema dureza e densidade molecular. Portanto, essas formações geológicas não servem apenas como esconderijos, mas atuam literalmente como um escudo protetor cinético que absorve e dissipa a energia de uma explosão. No entanto, construir túneis dentro de granito gigante não é uma tarefa fácil. Os engenheiros geotécnicos devem mapear falhas sísmicas naturais e zonas de cisalhamento dentro da montanha antes de iniciar as obras. Eles usam técnicas de tomografia sísmica, enviando ondas sonoras para dentro da montanha para criar um mapa tridimensional da estrutura interna da rocha. Isso garante que não haja cavidades ocultas que possam desencadear um colapso estrutural. Uma vez mapeada a rota do túnel, o processo de escavação começa usando máquinas perfuradoras gigantes, ou métodos de perfuração e detonação controlada. As detonações devem ser calculadas com precisão matemática para que as ondas de choque não danifiquem a integridade da rocha circundante. A cada metro escavado, as paredes são imediatamente reforçadas com concreto projetado de alta resistência e espessos parafusos de ancoragem de aço conhecidos como rock bolts. Esses parafusos funcionam como pregos gigantes cravados na rocha sólida e densa. Eles unem as camadas de rocha para evitar deslocamentos. Na engenharia geotécnica, essa técnica cria um arco de compressão artificial ao redor do túnel. Esse arco distribui o peso maciço da montanha acima para as laterais do túnel, garantindo que o teto da instalação militar não desmorone sob imensa pressão litostática.
A rocha torna-se assim parte do próprio sistema de suporte de carga. Agora vamos falar sobre a ameaça primária. Bombas destruidoras de bunkers, como a Massive Ordnance Penetrator GBU-57. Esta não é uma bomba comum. Pesando cerca de 13 toneladas, ela foi projetada para depender de pura energia cinética gerada pela queda de grandes altitudes. O invólucro externo é feito de uma liga de aço, níquel e cobalto extremamente dura, feita para perfurar o solo duro. Teoricamente, a GBU-57 pode penetrar até 60 metros de concreto armado de alta resistência. No entanto, ao enfrentar granito maciço com 500 metros de espessura, a física da penetração muda drasticamente. O atrito extremo entre o invólucro da bomba e os cristais de granito gera um calor formidável, potencialmente derretendo ou estilhaçando o invólucro da própria bomba na descida. Isso geralmente ocorre antes mesmo que o explosivo principal tenha chance de detonar. Mesmo se a bomba conseguir explodir a uma certa profundidade, a onda de choque gerada deve viajar pelo resto da rocha sólida. É aqui que reside a verdadeira vantagem do granito. Sua alta densidade causa uma atenuação muito rápida das ondas sísmicas, absorvendo o impacto de forma extremamente eficiente e letal. A energia da explosão se espalha e enfraquece exponencialmente à medida que a distância para a instalação de mísseis abaixo aumenta. É por isso que a profundidade é a chave principal na engenharia de defesa subterrânea. Ao considerar o perfil de atenuação sísmica da rocha local, os engenheiros podem determinar a profundidade exata necessária para a segurança térmica e estrutural da base. Com essa profundidade calculada, até mesmo a onda de choque de uma explosão nuclear tática na superfície seria sentida apenas como um leve terremoto dentro da instalação de lançamento. A geologia transforma-se assim na arma de defesa passiva mais forte disponível, superando materiais artificiais e criando uma fortaleza natural que desafia as armas cinéticas mais destrutivas da atualidade. Entrando na segunda fase, voltamos nossa atenção para a carga útil principal desta cidade subterrânea: os mísseis balísticos. Por quê? Essas instalações dependem fortemente de mísseis de combustível sólido em vez de mísseis de combustível líquido. A resposta está na física dos propelentes e na logística crítica do tempo de lançamento. O ambiente subterrâneo dita as regras do jogo balístico. Em um ambiente subterrâneo confinado, o gerenciamento de combustível líquido tóxico e corrosivo é um pesadelo logístico. Mísseis de combustível líquido requerem horas para serem abastecidos antes do lançamento. O processo de bombeamento de oxidantes e combustíveis altamente voláteis exige equipamentos volumosos, mangueiras de resfriamento e equipes utilizando trajes de proteção biológica. Se ocorrer um vazamento em um espaço subterrâneo fechado, vapores tóxicos podem se espalhar rapidamente pelos sistemas de ventilação, criando uma zona letal para a tripulação. Em contraste, a física dos combustíveis sólidos oferece uma solução tática brilhante. Esses mísseis utilizam um propelente composto sólido, uma mistura incrivelmente estável e pronta para ser detonada a qualquer momento. Esse combustível é essencialmente uma mistura de pó de alumínio como combustível e perclorato de amônio como oxidante, unidos por um polímero de borracha sintética. Essa mistura é moldada diretamente no tubo do motor do foguete e deixada para endurecer. Como o combustível já está integrado e em estado sólido, o míssil pode ser armazenado em silos subterrâneos por anos, sempre pronto para disparar. Não há necessidade de um processo de abastecimento demorado. Quando a ordem de lançamento é dada, um ignitor elétrico desencadeia uma reação química em cadeia instantânea. Os preparativos de lançamento, que levariam horas, agora são reduzidos a meros minutos. Essa velocidade de lançamento é crucial na doutrina de guerra moderna, onde o tempo de reação dita a sobrevivência da instalação militar. Se o inimigo detectar atividade na instalação subterrânea, lançará um ataque preventivo. A capacidade de um míssil de combustível sólido ser movido para a posição de tiro e lançado antes da chegada dos mísseis inimigos é a chave para o sucesso deste sistema de defesa. É uma corrida contra o tempo, vencida inquestionavelmente pela química inteligente dos propelentes sólidos de última geração. Além disso, o perfil de combustão de um motor de foguete sólido produz um empuxo massivo em um curto período de tempo. Isso permite que o míssil saia do silo subterrâneo com uma taxa de aceleração muito maior em comparação com mísseis de combustível líquido. Essa alta aceleração minimiza a exposição do míssil à interceptação na fase inicial de impulso, garantindo que ele alcance a atmosfera. No entanto,
A física dos propelentes sólidos apresenta seus próprios desafios. Uma vez inflamado, um foguete de combustível sólido não pode ser desligado ou ter seu empuxo facilmente ajustado, ao contrário de um motor de combustível líquido. A combustão continuará até que todo o combustível seja consumido. Portanto, a precisão da trajetória depende inteiramente do design e da geometria do núcleo. A geometria do orifício central, frequentemente em forma de estrela ou engrenagem, determina a área da superfície do combustível que queima num determinado momento. Quanto maior a área de superfície, mais gás quente é produzido e maior o empuxo. Engenheiros usam simulações termodinâmicas complexas para projetar esse formato, garantindo que o míssil alcance a velocidade exata na altitude certa. Do ponto de vista do armazenamento subterrâneo, mísseis de combustível sólido são muito mais estáveis. Eles não são sensíveis a choques sísmicos leves ou mudanças moderadas de temperatura. Isso significa que podem ser transportados através de redes de túneis estreitos usando caminhões de transporte pesado sem o alto risco de explosões catastróficas devido a derramamentos de fluidos voláteis. Em suma, a transição para o combustível sólido não é apenas um aumento no desempenho do míssil, mas uma adaptação absoluta ao ambiente subterrâneo. A físico-química desses propelentes compostos permite que a instalação permaneça oculta, fique em alerta em minutos e lance um contra-ataque letal, antes mesmo que o inimigo perceba o que está acontecendo nas profundezas silenciosas da montanha. A terceira fase nos leva ao elemento estrutural mais icônico dos bunkers militares, as portas blindadas contra explosões, ou blast doors. Esta porta não é apenas um grande portão de aço. É um sistema mecânico de alta precisão projetado para selar a instalação contra ondas de choque termonucleares, radiação intensa e gases tóxicos. O design envolve cálculos hidrodinâmicos incrivelmente complexos. Quando uma bomba explode perto da entrada, a onda de choque viaja a velocidades supersônicas, comprimindo o ar à sua frente em uma parede sólida de pressão. A porta blindada deve ser capaz de suportar pressões extremas em uma fração de segundo. Para conseguir isso, a porta não é plana, mas frequentemente convexa, voltada para fora, utilizando princípios de engenharia de barragem gigantes. A pressão cinética da explosão não atinge uma superfície plana que poderia dobrar, mas é canalizada através do arco de aço diretamente para as dobradiças e para a estrutura de concreto armado profundamente embutida no granito. O material usado é geralmente uma liga de aço-titânio com extrema força de escoamento. Estas portas gigantescas pesam centenas de toneladas e são insuperáveis. Elas não podem ser movidas por força humana. São operadas por sistemas hidráulicos industriais pesados. Cilindros bombeiam fluido de alta pressão para mover as dobradiças maciças. A velocidade de fechamento é crítica. Sensores de pressão externos detectam o clarão da explosão e comandam o fechamento automático das portas em questão de segundos, isolando completamente a base militar. Além de resistir a explosões externas, os túneis subterrâneos enfrentam um problema interno igualmente letal: os gases de escape dos foguetes. Quando um míssil é lançado do silo, o motor expele gases a 3.000 graus Celsius em velocidades supersônicas. Se esse gás não for gerenciado, a pressão interna aumentará drasticamente, destruindo toda a instalação de mísseis de dentro para fora. É aqui que entra a dinâmica de fluidos computacional, ou CFD. Engenheiros projetam um sistema defletor de chamas, uma estrutura em forma de U ou V na base do silo, revestida com cerâmica resistente ao calor. Esse defletor divide o fluxo de gases incandescentes e o direciona suavemente para túneis de exaustão especiais, totalmente separados da área principal de operações da base militar. Este túnel de exaustão não é apenas um tubo reto. Utilizando o princípio do efeito Venturi e da mecânica dos fluidos, o túnel é projetado com constrições e expansões específicas para acelerar o fluxo de gás para fora da instalação. Isso cria uma área de baixa pressão que suga ativamente o gás tóxico para fora, evitando que ele retorne para as áreas onde o pessoal militar está posicionado. Os gases de escape dos propelentes sólidos contêm altas concentrações de monóxido de carbono, cloreto de hidrogênio e partículas de óxido de alumínio, que são altamente tóxicos e corrosivos. Um sistema de ventilação extrema deve ser capaz de substituir volumes maciços de ar em um tempo muito curto. Ventiladores centrífugos gigantes impulsionam ar fresco e expulsam os gases perigosos. Para combater o calor extremo que poderia derreter a estrutura de aço do túnel,
um sistema de resfriamento por dilúvio de água é frequentemente instalado. Milhões de litros de água são pulverizados diretamente no fluxo de exaustão logo após o lançamento. A energia térmica massiva é usada para transformar a água líquida em vapor, absorvendo o calor latente de vaporização eficientemente. Isso reduz a temperatura dos gases de escape dramaticamente antes que alcancem a saída. Sem este sistema de ventilação à prova de explosão e gerenciamento termodinâmico preciso, a cidade subterrânea se tornaria um forno gigante, cozinhando a si mesma durante o primeiro lançamento. O equilíbrio entre selar ameaças externas e expulsar a energia letal interna é um feito da engenharia moderna. A quarta fase desta tecnologia de armamento envolve o design de ponta de veículos planadores hipersônicos. Estes não são mais mísseis balísticos tradicionais com trajetórias parabólicas previsíveis. São obras-primas da aerodinâmica extrema, que deslizam pela borda da atmosfera a velocidades superiores a 5 vezes a velocidade do som, redefinindo completamente a física de voo em alta altitude. Em velocidades hipersônicas acima de Mach 5, a física do voo muda radicalmente. A aeronave não voa mais através do ar, mas sim cavalga as ondas de choque que ela mesma cria. Esse design é conhecido como Wave Rider. O formato inferior plano e afiado é projetado especificamente para reter ondas de choque de alta pressão sob a aeronave, produzindo uma força de sustentação extraordinariamente alta. O maior desafio de engenharia nessas velocidades é o aquecimento aerodinâmico. O atrito entre o casco da aeronave e as moléculas de ar gera temperaturas que excedem 2.000 graus Celsius, o suficiente para derreter aço e titânio. Para sobreviver, os veículos hipersônicos usam compostos de carbono-carbono ou cerâmicas ablativas, que vaporizam lentamente para afastar o calor da estrutura central. Além do calor extremo, a velocidade hipersônica cria um fenômeno físico chamado bainha de plasma. O ar ao redor da aeronave torna-se altamente ionizado, criando uma nuvem de partículas eletricamente carregadas. Esta bainha de plasma age como um escudo invisível que absorve e reflete ondas eletromagnéticas, tornando efetivamente a aeronave invisível para a maioria dos sistemas de radar convencionais. No entanto, esta bainha de plasma é uma faca de dois gumes. Ela não apenas bloqueia radares inimigos, mas também impede a entrada de sinais de comunicação e navegação por satélite, causando o que é chamado de apagão de comunicação. Para contornar isso, a aeronave deve usar antenas especiais que transmitem frequências extremamente altas para penetrar a ressonância do plasma ao usar navegação inercial. A principal vantagem tática dos veículos planadores hipersônicos é sua capacidade de manobra imprevisível na alta atmosfera. Ao contrário das ogivas balísticas que caem livremente sob a gravidade, o Wave Rider pode realizar manobras evasivas, alterando drasticamente a direção e a altitude ao se aproximar do alvo. Isso torna matematicamente impossível calcular um ponto de interceptação exato. Esse design aerodinâmico altamente complexo requer testes massivos em túneis de vento hipersônicos e supercomputadores para simulações de dinâmica de fluidos. A transferência de tecnologia e expertise nesta área é vital para as nações que buscam desenvolver essas armas. O design das aletas de controle e distribuição de peso e materiais resistentes ao calor devem ser otimizados microscopicamente. Quando um míssil balístico é lançado da cidade subterrânea, ele atua como um foguete impulsionador para levar esse veículo hipersônico à borda do espaço. Ao atingir a altitude e velocidade adequadas, o veículo planador é liberado. Ele então reentra na atmosfera em um ângulo muito raso, começando a surfar nas moléculas de ar denso em direção ao seu alvo em velocidades aterrorizantes. A integração de armas hipersônicas em instalações subterrâneas aumenta exponencialmente o poder de dissuasão. O inimigo percebe que, mesmo detectando o lançamento inicial, não possui meios técnicos para deter uma ogiva viajando a Mach 10 enquanto realiza manobras evasivas. Esta é uma mudança de paradigma no equilíbrio global de poder militar estratégico, dominada pela física de ponta. Tecnicamente, o desenvolvimento de veículos planadores hipersônicos prova que as cidades de mísseis subterrâneas não são apenas depósitos de armas obsoletas, mas instalações de lançamento para as plataformas de entrega de armas mais avançadas, que desafiam as leis convencionais da física de voo. A engenharia aerodinâmica extrema é agora parte integrante da estratégia de defesa subterrânea. A quinta fase nos leva ao espaço sideral. Nenhuma arma, por mais avançada que seja, é útil sem um sistema de orientação preciso.
É aqui que entra o papel dos sistemas globais de navegação por satélite, como o Beidou. Por que não usar o GPS? Em um cenário de conflito, os sinais de GPS controlados pelo Ocidente certamente seriam desligados, criptografados ou bloqueados intencionalmente. Sistemas alternativos oferecem uma vantagem estratégica independente e imune à interferência. Eles operam usando uma constelação de satélites equipados com relógios atômicos passivos de hidrogênio e rubídio altamente precisos. Esses relógios atômicos medem o tempo em milionésimos de segundo, permitindo o cálculo da posição tridimensional de projéteis em movimento rápido com precisão extrema. A principal vantagem para aplicações militares é a capacidade de transmitir sinais de navegação em várias faixas de frequência simultaneamente. Se o inimigo tentar interferir ou bloquear o sinal numa frequência específica, os receptores de navegação dentro do míssil podem alternar automaticamente para outra frequência ininterrupta, criando resiliência redundante contra a guerra eletrônica. Além das medidas anti-interferência, satélites modernos usam técnicas de antenas de matriz em fases. Essas antenas podem focar o feixe de sinal diretamente em uma área de combate específica, aumentando a força do sinal regional várias vezes. Esse sinal extremamente forte pode penetrar interferência eletromagnética e até mesmo a espessa cobertura de nuvens de tempestade ou poeira severa. A fusão de dados de navegação por satélite é combinada com tecnologia de sensoriamento remoto. Satélites de observação da Terra equipados com radar de abertura sintética, ou SAR, podem mapear a topografia da superfície em detalhes, independentemente do clima ou da escuridão da noite. Esses dados topográficos de alta resolução são baixados e processados no centro de comando subterrâneo. Supercomputadores usam esses dados SAR para criar modelos de elevação digital tridimensionais do alvo e da rota de voo. O modelo é então carregado no computador de orientação do míssil antes do lançamento. O míssil usa um sistema de correspondência de contorno de terreno, conhecido como TERCOM. Altímetros de radar no míssil farão a varredura do terreno abaixo durante o voo incansavelmente. Eles comparam essas varreduras com o mapa digital armazenado. Se os sinais de satélite forem completamente bloqueados, o míssil não ficará cego. Um sistema de orientação inercial interno, consistindo em giroscópios de laser de anel de alta precisão, trabalhará em conjunto com o sistema TERCOM para continuar guiando o míssil até o alvo. Esta é a fusão avançada de sensores em ação. A capacidade de integrar essas vastas coleções de dados astronômicos e de mapeamento em tempo real em uma instalação isolada no subsolo requer uma infraestrutura robusta de computação de borda, ou edge computing. Fibras ópticas de alta capacidade conectam antenas receptoras escondidas na superfície da montanha diretamente aos servidores do centro de comando a centenas de metros de profundidade. Além disso, alguns sistemas de satélite fornecem um serviço de mensagens curtas bidirecionais, um recurso único que o GPS tradicional geralmente não possui. Isso permite que o centro de comando subterrâneo receba o status da telemetria do míssil em voo, ou até mesmo envie comandos de aborto ou mudanças de alvo no meio do voo, caso a situação tática mude rapidamente no campo de batalha. Resumindo, a parceria estratégica no compartilhamento de dados de satélite e tecnologia de navegação transformou projéteis balísticos outrora imprecisos em armas de ataque de precisão de longo alcance. A cidade subterrânea não é mais uma entidade isolada, mas um nó fortemente conectado em uma rede de guerra baseada no espaço, vasta e altamente sofisticada, projetada para domínio absoluto. A sexta fase foca na defesa aérea invisível, a guerra eletrônica. A maior ameaça às instalações subterrâneas muitas vezes não vem de grandes bombas, mas de enxames de drones espiões ou drones kamikazes que se infiltram em aberturas de ventilação ou entradas abertas. É aqui que a doutrina de guerra eletrônica assume o controle. O sistema de defesa atua como uma cúpula protetora invisível. Usando antenas de transmissão de alta potência, o sistema emite ruído branco através de um amplo espectro de frequências eletromagnéticas. Isso cria uma parede de interferência que afoga os sinais de controle remoto que conectam os drones inimigos aos seus operadores. Quando um drone perde a conexão, seus protocolos de segurança internos geralmente o forçam a pairar e pousar lentamente. No entanto, os sistemas modernos de guerra eletrônica são muito mais agressivos do que simplesmente bloquear sinais. Eles realizam a falsificação de GPS, ou spoofing. Spoofing é a arte do engano de sinais.
Transmissores da instalação emitem sinais de satélite falsos, que são um pouco mais fortes que o sinal de GPS original. O computador de navegação do drone é enganado e trava neste sinal. Gradualmente, os operadores de guerra eletrônica manipulam essas coordenadas falsas, convencendo o drone de que ele está voando reto, quando na verdade está sendo lentamente direcionado para colidir com a montanha. Para enxames de drones autônomos que não dependem de GPS, as defesas usam armas de micro-ondas de alta potência ou HPM. Essas armas disparam pulsos intensos de energia eletromagnética. Esses pulsos induzem picos de voltagem mortais dentro dos circuitos eletrônicos dos drones, literalmente fritando seus processadores e sensores de voo no ar. Os principais componentes desse sistema são tubos de vácuo especiais chamados magnetrons ou clystrons, que convertem quantidades massivas de energia elétrica em radiação de micro-ondas direcional para a defesa de ponto ativo do bunker. Geradores a diesel secretos escondidos nas profundezas do bunker fornecem energia a grandes bancos de capacitores, que então liberam sua energia em microsegundos para produzir esses pulsos incapacitantes. Além da proteção ativa, a guerra eletrônica também abrange a proteção passiva, que consiste em minimizar as emissões eletromagnéticas da própria instalação, garantindo sua furtividade. Cada motor elétrico, servidor de computador e sistema de comunicação dentro do bunker emite pequenas radiações eletromagnéticas. Se não forem tratadas, aeronaves de inteligência de sinais inimigas podem detectar essas emissões e mapear o layout da instalação subterrânea. Para evitar vazamentos de sinais, os engenheiros constroem gaiolas de Faraday gigantes dentro dos túneis de granito. Salas sensíveis e inteiras são forradas com malha de cobre ou folhas de alumínio perfeitamente aterradas. Esta gaiola bloqueia campos eletromagnéticos estáticos e dinâmicos, garantindo que nenhum sinal eletrônico de dentro possa escapar e que nenhum pulso eletromagnético de fora possa entrar. A tecnologia de guerra eletrônica é crucial porque altera a própria natureza do combate moderno. As instalações subterrâneas não precisam disparar um único tiro para destruir ameaças aéreas. Elas controlam o espectro invisível, manipulando a física das ondas de rádio, para cegar e paralisar os inimigos antes mesmo que possam se aproximar das entradas dos túneis. Assim, a cúpula protetora eletrônica torna-se a segunda camada de defesa após a espessa camada geológica de rocha de granito. Entrando na sétima fase, enfrentamos a ameaça mais silenciosa, porém mais destrutiva, a guerra cibernética. A história provou, através de ataques como o vírus Stuxnet, que mesmo instalações nucleares e militares fisicamente isoladas podem ser destruídas por códigos de computador maliciosos. Como uma cidade de mísseis protege suas linhas de comunicação dos hackers mais sofisticados do mundo? A solução de ponta é a distribuição de chaves quânticas, ou QKD. Isso não é apenas criptografia de software comum baseada em algoritmos matemáticos complexos. A criptografia quântica usa as leis fundamentais da mecânica quântica, especificamente o princípio da incerteza de Heisenberg, para proteger a troca de chaves criptográficas através de redes de cabos de fibra ótica dedicadas. No sistema QKD, a informação é codificada em partículas de luz únicas ou fótons. Esses fótons são transmitidos em estados quânticos específicos, como polarização vertical ou horizontal. De acordo com a física quântica, o ato de medir ou observar um sistema quântico irá inerentemente alterar o estado desse sistema. Este é o alicerce da segurança absoluta desta rede de comunicação subterrânea. Se um espião cibernético tentar interceptar ou grampear o cabo de fibra ótica para ler os fótons que passam, o próprio ato de interceptação alterará a polarização do fóton. Essa alteração será imediatamente detectada pelo computador receptor dentro do bunker como uma taxa de erro anormal. A comunicação será cortada automaticamente antes que qualquer dado sensível seja roubado pelo inimigo. Uma vez que a chave criptográfica é compartilhada com sucesso sem interferência, ela é usada para criptografar comandos de lançamento de mísseis usando algoritmos simétricos que não podem ser quebrados nem mesmo pelos supercomputadores convencionais mais avançados. Essa integração garante que a cadeia de comando permaneça segura e absolutamente verificada em todos os momentos críticos. Além disso, a infraestrutura de rede cibernética dentro da cidade dos mísseis é completamente isolada fisicamente da internet global, um conceito conhecido como air-gapping. Não há conexões sem fio, portas USB desacompanhadas ou rotas de entrada e saída digitais que não passem por linhas de comunicação quântica fortemente protegidas. Malwares não podem se espalhar sem pontes físicas. No entanto,
Esse isolamento cibernético traz desafios na atualização de softwares de orientação de mísseis. Para atualizar mapas topográficos ou algoritmos de voo sem comprometer o sistema isolado, os técnicos usam hardware de memória de uso único que é esterilizado física e eletronicamente antes de ser inserido na rede fechada. Os protocolos de higiene cibernética aqui são extremamente rigorosos. Com o avanço da computação quântica ameaçando quebrar a criptografia matemática tradicional nas próximas décadas, a adoção da criptografia quântica não é mais uma opção, mas uma necessidade absoluta para a infraestrutura militar estratégica. Cidades de mísseis que não protegem seus canais com a física quântica correm o risco de se tornarem sucata não comandável no futuro próximo. A oitava fase trata da autossuficiência da instalação. Se a cidade dos mísseis for selada devido à guerra, como centenas de militares podem sobreviver por semanas sem suprimentos externos, sistemas de independência energética e suporte à vida são a resposta. Eles usam geradores a diesel subterrâneos especiais cujos gases de escape são rigorosamente filtrados para evitar detecção térmica. Além do diesel, algumas instalações avançadas utilizam energia microgeotérmica. Perfurando poços profundos na rocha geotérmica, os engenheiros bombeiam água para ser aquecida, gerando vapor pressurizado que gira pequenas turbinas elétricas. Isso fornece uma fonte de energia de backup ilimitada que não requer combustíveis fósseis, é totalmente oculta e não produz emissões tóxicas. Para a respiração, purificadores de ar químico são amplamente utilizados, semelhantes aos encontrados em submarinos nucleares. Produtos químicos como hidróxido de lítio absorvem o dióxido de carbono exalado, enquanto isso, geradores de oxigênio por eletrólise dividem as moléculas de água subterrâneas em gás oxigênio puro respirável, criando um ciclo de ar fechado para a sobrevivência. Além do suporte à vida, o hardware dos mísseis também deve ser protegido contra choques extremos. Se uma bomba explodir na superfície, as ondas sísmicas viajando para baixo podem danificar os frágeis circuitos eletrônicos dos mísseis, mesmo que os túneis não desmoronem. Para superar isso, os engenheiros usam técnicas avançadas de isolamento sísmico projetando pisos flutuantes. A laje de concreto sobre a qual os mísseis repousam não está fixada diretamente na rocha da montanha. Em vez disso, é suportada por gigantescas molas helicoidais de aço e amortecedores de choque hidráulicos industriais. É o mesmo princípio usado para proteger arranha-céus de grandes terremotos. Quando a onda de choque chega, este piso flutuante oscila independentemente absorvendo a energia. Os amortecedores sísmicos hidráulicos contêm um fluido viscoso à base de silicone. Durante um choque violento, os pistões são forçados através desse fluido denso. O atrito do fluido converte a energia cinética do choque mecânico em energia térmica inofensiva. O míssil, com dezenas de metros de altura, permanece perfeitamente equilibrado, e seus giroscópios não são perturbados pela explosão. Até mesmo os trilhos ferroviários subterrâneos usados para mover mísseis da área de armazenamento para a sala de lançamento são montados em almofadas elastoméricas de borracha especial. Essas almofadas atuam como isoladores de vibração de alta frequência, garantindo que os motores de foguete de combustível sólido não sofram microfissuras devido a choques durante o transporte logístico. Microfissuras em propelentes sólidos podem fazer com que o míssil exploda na própria base ao ser acionado. O isolamento sísmico também é aplicado a hacks de servidores de supercomputadores e equipamentos de comunicação quântica. Componentes eletrônicos de precisão são altamente vulneráveis à alta aceleração gravitacional, gerada por explosões próximas e requerem montagens pneumáticas a ar. Esse sistema de amortecimento é monitorado continuamente por uma rede de sensores acelerômetros piezoelétricos embutidos em toda a estrutura de concreto. Em caso de choque, o sistema de computador central pode analisar a resposta estrutural em tempo real, detectando danos microscópicos em portas blindadas ou fundações de silos antes que se tornem falhas catastróficas no lançamento. A independência energética combinada com o isolamento sísmico cria um habitat mecânico verdadeiramente autônomo. A instalação não é projetada apenas para esconder armas, mas sim como um organismo mecânico independente que respira, regula sua própria temperatura e protege seus órgãos internos de traumas cinéticos extremos. Este é o apo navi-navesse da engenharia de sobrevivência na arquitetura militar. Agora vamos para a nona fase, simulações de ataques extremos. O que acontece na física computacional se uma bomba destruidora de bunkers atingir diretamente a instalação e detonar em sua profundidade máxima?
Veremos como o design especial de curvatura do túnel atua para salvar a instalação. Engenheiros nunca constroem os túneis principais em linhas retas longas e contínuas. Um túnel reto agiria como o cano de uma arma, permitindo que a onda de choque da explosão viajasse livremente e destruísse tudo em seu caminho. Em vez disso, a rede de túneis da Cidade dos Mísseis é projetada com uma série de curvas fechadas de 90 graus e cruzamentos em forma de T. Esse design de labirinto reflete e quebra fisicamente a energia da onda de choque ultrassônica. Cada vez que a onda de choque atinge um ângulo reto da espessa parede de concreto, a maior parte de sua energia cinética é absorvida pela estrutura rochosa, enquanto a outra parte é refletida de volta, criando turbulência que cancela a fase da onda. Quando a onda de pressão do ar atinge a porta blindada no final do corredor do labirinto, sua força foi reduzida em até 90%. Além disso, os engenheiros costumam cavar bolsões de armadilhas contra explosões, ou blast traps, que são túneis sem saída deixados intencionalmente vazios perto da entrada principal. Baseado em princípios de dinâmica de fluidos, a onda de alta pressão da explosão tenderá a fluir para essas áreas abertas de baixa pressão, aprisionando a energia letal longe das áreas vitais do bunker. No entanto, simulações de engenharia honestas devem reconhecer fraquezas estruturais. Nenhum sistema de engenharia é 100% perfeito. O maior ponto cego deste design de cidade subterrânea é sua vulnerabilidade a armas termobáricas, ou bombas de vácuo. Se tal arma for detonada com sucesso dentro da entrada do túnel antes que as portas blindadas se fechem, os resultados são catastróficos. Armas termobáricas funcionam dispersando uma nuvem muito fina de aerossol de combustível no ar e, em seguida, inflamando-a. A reação de combustão consome todo o oxigênio ao redor em um instante. Isso cria um efeito de vácuo parcial muito forte, produzindo pressão negativa extrema. Essa pressão negativa pode danificar os sistemas de ventilação e extrair o ar respirável da instalação. A onda de calor gerada também é muito mais duradoura do que a dos explosivos convencionais, capaz de derreter as vedações de borracha nas dobradiças das portas blindadas. Outra fraqueza reside na dependência absoluta de rotas de saída. Embora os mísseis e a tripulação estejam seguros no subsolo, eles devem disparar seus mísseis através de aberturas de silos que penetram na superfície. Se o inimigo conseguir identificar e destruir essas aberturas de silos usando bombardeios de precisão contínuos, os mísseis ficarão presos no subsolo, transformando o bunker em uma prisão inútil e cara. Para superar essa fraqueza, engenheiros militares constroem ilhas de silos de lançamento falsos e projetam várias saídas de emergência secretas esculpidas na montanha de diferentes ângulos. Eles usam pequenas máquinas de perfuração de túneis para criar caminhos de lançamento de reserva, cujas bocas são perfeitamente camufladas atrás de cachoeiras artificiais ou penhascos rochosos naturais móveis. Apesar de ter pontos cegos, simulações abrangentes provam que destruir totalmente essa instalação com armas convencionais é matematicamente quase impossível para qualquer força militar. A probabilidade de sucesso é extremamente baixa, porque requer uma combinação de inteligência de precisão perfeita. A penetração geológica que excede os limites materiais das bombas atuais e a superação dos sistemas de guerra eletrônica em camadas que protegem o ar circundante. A rocha, a tecnologia quântica e a física dos fluidos formam uma barreira intransponível. Chegamos ao fim da nossa jornada de engenharia. Desde a mecânica da rocha de granito que resiste a choques apocalípticos, passando pela física dos combustíveis sólidos que permitem ataques relâmpagos, pelas portas de aço hidráulicas que domam explosões termonucleares, até os sistemas de ventilação aerodinâmicos que expelem toxinas mortais. Esta cidade subterrânea de mísseis é a prova viva, é a prova da extrema engenharia da humanidade. A integração de tecnologias como veículos planadores hipersônicos com Design Wave Rider, sistemas de navegação imunes a interferências e criptografia de comunicação quântica absoluta transforma as simples cavernas de montanha em fortalezas de comando estratégico do século XXI. Não se trata apenas de esconder armas, é um ecossistema tático. Estudar projetos de instalações como essa nos dá uma visão profunda de quão avançadas a física aplicada, a geotecnia e a dinâmica de fluidos se tornaram quando combinadas para fins de defesa militar. É um lembrete de que a corrida armamentista moderna não acontece apenas a céu aberto ou no espaço sideral, mas também está enterrada nas profundezas da Terra,
sob silenciosas camadas de granito. Eu sou Nova, analista científica. O que você acha do design de engenharia das portas blindadas e dos sistemas de ventilação que discutimos hoje? Você acha que armas termobáricas poderiam realmente penetrar nessas defesas em camadas de uma cidade de mísseis subterrânea? Por favor, compartilhe seus pensamentos e análises de engenharia na seção de comentários abaixo deste vídeo. A discussão científica é sempre a minha parte favorita desta comunidade incrível. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal Mistérios da Ciência e ativar o sininho para não perder nossas próximas análises profundas sobre tecnologia e física militar. Muito obrigado por assistir e até a próxima jornada pelo fascinante mundo da ciência aplicada.